Começa agora o programa A Última Trombeta, com o Dr. e Reverendo William Soto Santiago. Programa A Última Trombeta. Sejam bem-vindos à sintonia do programa A Última Trombeta. O objetivo desse programa é dar a conhecer a mensagem final de Deus a todos os seres humanos. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que o Senhor Jesus Cristo enviou o seu anjo para dar testemunho dessa mensagem final a todas as igrejas. Também nos diz em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, eis que vos digo um mistério. Observe que São Paulo vai falar o mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então podemos ver que essa última trombeta e essa última mensagem é que nos traz a revelação para a ressurreição dos santos que partiram e estão no paraíso de Deus e para a transformação de todos os crentes em Cristo, nascidos de novo. E lembrem-se, uma trombeta ao ser tocada traz uma mensagem de Deus à humanidade. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós e nossas famílias. E em seguida, ouviremos louvores e adoração e a mensagem de Deus com o doutor e reverendo William Soto Santiago. Louvores e adoração. Quando nosso amado Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, derramou seu precioso sangue, tirando o pecado do mundo. Quando nosso amado Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, derramou seu precioso sangue, tirando o pecado do mundo. Foi a hora mais difícil da vida do Senhor Jesus, aquele momento de angústia, sozinho morrendo na cruz. Foi por mim, por você, por todos nós, que o seu sangue no madeiro derramou. Foi por mim, por você, por todos nós, e a vida eterna Ele resgatou. A oportunidade de vida eterna é ouvir o anjo mensageiro que Jesus enviou, resplandecendo no ocidente. Os entendidos ouvirão a sua voz, como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até ao ocidente, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até ao ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando nosso amado Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, derramou seu precioso sangue, tirando o pecado do mundo. Foi a hora
mais difícil da vida do Senhor Jesus, aquele momento de angústia, sozinho morrendo na cruz. Foi por mim, por você, por todos nós, que o seu sangue no madeiro derramou. Foi por mim, por você, por todos nós, e a vida eterna Ele resgatou. A oportunidade de vida eterna é ouvir o anjo mensageiro que Jesus enviou, resplandecendo no ocidente. Os entendidos ouvirão a sua voz, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até ao ocidente. Como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvores e adoração. Aquela luz que criou universos, os céus e a terra, toda a existência, que fala aos povos da terra através dos santos profetas. Ela se fez homem morrendo na cruz, nos limpando de todo pecado, nos visita por segunda vez, através do seu anjo enviado. Estamos ouvindo os santos dos santos, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na era divina, da era eterna da pedra angular. Na era divina, da era eterna da pedra angular. O verbo da vida está encarnado no mensageiro, nosso irmão. É o tempo de ouvir a mensagem do Filho do Homem no Monte Sião. Ela se fez homem morrendo na cruz, nos limpando de todo pecado, nos visita por segunda vez, através do seu anjo enviado. Estamos ouvindo os santos dos santos, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na era divina, da era eterna da pedra angular. Na era divina, da era eterna da pedra angular. O verbo da vida está encarnado no mensageiro, nosso irmão.
É o tempo de ouvir a mensagem do Filho do Homem no Monte Sião. Ela se fez homem morrendo na cruz, nos limpando de todo pecado, nos visita por segunda vez, através do seu anjo enviado. Estamos ouvindo os santos dos santos, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na era divina, da era eterna da pedra angular. Na era divina, da era eterna da pedra angular. Programa A Última Trombeta. De Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos em um tempo muito importante, no qual, ainda que há muitos problemas neste planeta Terra, também há grandes bênçãos da parte de Deus para os crentes em Cristo. Bênçãos que estão prometidas para este tempo final. Leiamos em São Mateus, capítulo 12, versículo 38 ao 42, onde nos diz: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não lhe será dado outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Os sinais do fim do tempo. Sempre que Deus vai fazer ou está fazendo algo na terra, há sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas, e também na terra. Cristo falou dos sinais que seriam vistos quando chegasse o tempo
para o fim del tiempo. do tempo. Cuando llegara ese tiempo, Quando chegasse o tempo, le antecederían, lhe antecederiam os sinais e ainda, entrando ese tiempo, entrando a esse tempo, llamado el fin del tiempo, chamado o fim do tempo, também estarían siendo manifestadas estariam sendo manifestadas señales sinais en los cielos, nos céus, en el sol, la luna y las no estrellas, sol, na lua e nas estrelas y en la tierra e na terra también. também. Es que siempre É que sempre Dios muestra primero que el cielo Deus mostra primeiro no céu o que vai y la fazer tierra. na terra. Tenemos palabras de Cristo Temos palavra de Cristo en San Lucas em São Lucas, capítulo 21, capítulo 21, donde enumera onde enumera señales que habrá sinais que haverá en la tierra na terra para el tiempo final. para o tempo final. Por ejemplo, tenemos Por exemplo, temos en San Lucas em São Lucas, capítulo 21, verso 20 en adelante, versículo 20 em diante, diz: Mas quando virdes Jerusalém, cercada de exércitos, sabei então que su destrucción, que é chegada a sua desolação. esa sería la señal Esse seria o sinal para la destrucción para a destruição de Jerusalén de Jerusalém y el templo. e o templo. Y les dice E lhes disse lo que tienen que hacer o que tem que fazer en ese tiempo. nesse tempo. Entonces los que están Então, os que estiverem huyan a los na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. y los que estén en E os que campos, estiverem nos campos, que não entrem nela. no entren en Jerusalén. Não entrem em Jerusalém. ¿Por qué? Porque había llegado Por quê? Porque havia chegado tiempo de la o retribución, tempo dice, da retribuição, diz. días de Porque retribución, dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. las cosas que estaban escritas As coisas que estavam escritas da destruição del templo de Jerusalén do templo de Jerusalém para luego depois de la venida del Mesías, da vinda do Messias, como dice Daniel, como disse Daniel, capítulo 9, capítulo 9, versos de 24 en adelante, versículos 24 em diante. verso 23 en adelante. Versículo 23 em diante diz: No princípio das tuas súplicas, Comencemos en el 22. comecemos no Me 22, hizo entender, e me fez entender e falou comigo dizendo: Daniel, Daniel, ahora he salido para agora dar saí para te dar y entendimiento. sabedoria e entendimento. Esto es el ángel Gabriel Este é o anjo Gabriel hablándole falando a Daniel. a Daniel. Al principio de tus ruegos Ao fue princípio dada das la tuas orden súplicas foi dado a ordem, e eu vim para enseñártela. para ensinar, Tú eres muy porque amado tu é muito amado. Entende, pois, a ordem y entiende la e visión. entende a visão. 70 semanas están 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo y sobre e sobre tu santa ciudad a sua santa cidade, terminar la prevaricación para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade para traer e trazer la justicia a justiça eterna y sellar la e visión selar a visão e a profecia e ungir o santo de los dos santos. santos. Sabe pues y entiende Sabe e entende, que desde la salida desde a saída da ordem para restaurar edificar a e Jerusalén para edificar Jerusalém Mesías el príncipe, até ao Messias, o príncipe, habrá 7 semanas 7 semanas e 62 semanas. se volverá a edificar la As plaza ruas e as praças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. después de las y después de las 60 Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, mas no por sí e não será mais. y el pueblo de un príncipe E o que povo debe do venir príncipe
que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Depois da semana número 70, sobretudo, depois da primeira parte da semana número 70, que corresponde à vinda do Messias e o seu ministério, a vinda do Messias em seu ministério, pois ele tinha uns 29 anos e já tinha próximo de 30 anos aqui na Terra. E depois começou o seu ministério quando tinha em torno de 30 anos, no tempo em que a semana número 70 estava começando. Essas são semanas de anos. Portanto, as 70 semanas são 490 anos. E Cristo apareceu em seu ministério quando as 70 semanas se estava começando a semana 70. Ou seja, que já havia se passado 483 anos e o Messias Príncipe começou o seu ministério na semana número 70 e na metade da semana foi tirada a vida do Messias lá na cruz do Calvário. E ali se deteve a semana 70, na metade dessa semana 70. E aí se abriu a brecha para a entrada do cristianismo. E a semana número 70 se deteve. Portanto, faltam 3 anos e meio para completar a semana 70, e esses 3 anos e meio correspondem ao tempo apontado por e como a grande tribulação, que consta de 3 anos e meio. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14. E esses 3 anos e meio serão para Deus tratar com Israel e para o mundo, porque já haverá fechado a porta da misericórdia. E Cristo estará com a sua igreja, ao qual raptou antes de começar a grande tribulação, e a transforma, ressuscitando os mortos em Cristo, em corpos glorificados, e transformando aos que estiverem vivos neste tempo. E todos terão corpos igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, corpos imortais, corpos jovens representando de 18 a 21 anos de idade, com vida eterna, esses corpos físicos que hão de ter, e jovens para toda a eternidade. Quando isso acontecer, estaremos, diríamos, estreando os nossos corpos, uma temporada aqui na Terra de 30 a 40 dias. Como Cristo, depois de ressuscitado e estando com seu corpo glorificado, encontramos e esteve com seus discípulos uns 40 dias, aparecendo-lhes, digamos, a cada domingo. Dos primeiros domingos nos fala a Escritura.
el domingo de la resurrección de no domingo Cristo, da ressurreição de Cristo, cual aparecía a muchos de no sus qual ele discípulos. aparecia a muitos dos seus discípulos. Y luego E también depois também, el domingo siguiente no domingo seguinte, también le apareció também lhe apareceu a sus discípulos aos seus discípulos por segunda ocasión. por segunda ocasião. Encontramos que así como Cristo que assim como Cristo esteve unos 40 días uns 40 dias en la tierra apareciéndole na terra, aparecendo a sus discípulos aos seus discípulos y también los que e resucitaron também con aos que ressuscitaram com Cristo, estuvieron apareciendo estiveram a sus aparecendo familiares aos seus familiares durante durante esse lapso de tempo de 40 de 40 dias y luego e depois fueron arrebatados foram arrebatados e raptados com Cristo y al cielo. quando subiu ao céu. También E assim também será el rapto será o rapto para os para creyentes os crentes em Cristo, em cuerpos em corpos eternos, imortais, glorificados e jovens para toda a eternidade. Não há outra forma em que possamos ir à casa do Pai Celestial. Portanto, se requer um corpo imortal, um corpo incorruptível, para ir com Cristo no carro de fogo à casa do nosso Pai Celestial para a ceia das bodas do Cordeiro. Durante esses 3 anos e meio da ceia das bodas do Cordeiro no céu, a terra estará passando pela grande tribulação, onde as pragas, os juízos divinos cairão sobre a família humana, sobre o planeta, e haverá muitos terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões e muitas outras coisas que estarão acontecendo a tal grau que o sol queimará a muitas pessoas. Isso significa que a camada de ozônio vai ser afetada mais do que já está. É um buraco muito grande, mas isso seguramente ficará maior e pode surgir outros buracos na camada de ozônio em diferentes lugares. E também se aproximará o Sol da Terra. Mais do que está, se for necessário para que se cumpra a profecia. A profecia que fala que as pessoas serão queimadas com o sol. É muito mais forte que um dia de sol no tempo do verão, onde as pessoas dizem: o dia está muito quente. Se sente o fogo, mas isso será multiplicado no tempo da grande tribulação e afetará a muitas nações. Também os vulcões entrarão em erupção, todos os que há, maremotos, tsunamis surgirão, e muitos desastres naturais virão, como aconteceu no Egito, quando Deus enviou a Moisés para a liberação de Israel, o povo primogênito de Deus. Agora, os sinais temos que vê-los antes de que a grande tribulação comece.
estamos viendo ya maremotos, Já estamos vendo maremotos, tsunamis, vulcões, eso va mas isso vai ser mayor ser en maior la gran tribulación. na grande tribulação. Agora estamos vendo os sinais del tiempo do final tempo final que nos indican que nos indicam que estamos en el tiempo que estamos no tempo de ir para la venida de e para a vinda del Señor, la venida do Senhor, del Hijo del Hombre. a vinda do Filho do Homem. Cuando se habla que vendrá en una nube, Quando se fala que virá em uma nuvem, y en Apocalipsis capítulo 19 em Apocalipse dice que capítulo vendrá 19 diz que en un virá caballo blanco. em um cavalo branco. Cuando nos habla de un caballo, Quando nos fala de um cavalo, caballo es un poder um cavalo é um poder del Señor, la venida do Senhor, a vinda del Hijo del do Hombre. Filho do Homem. Cuando se habla que vendrá en una nube, Quando se fala que virá em uma nuvem, y en Apocalipsis capítulo 19 em Apocalipse dice que capítulo vendrá 19 diz que virá en un caballo blanco. em um cavalo branco. Isso aí. El poder de la palabra, No poder da palavra. Virá no poder da palavra, manifestándose, manifestando-se. y vendrá también E virá também en una nube. em uma nuvem. Es lo mismo É o mesmo, mostrado mostrado con tipos com tipos diferentes, figuras, diferentes, símbolos figuras, símbolos diferentes. diferentes. São Mateus Capítulo 24, versículo 30 en adelante, em diante. y aparecerá la señal del E Hijo del aparecerá Hombre o sinal do Filho do Homem no céu, en el cielo. Dice diz Cristo. Cristo. São Mateus Capítulo 24, verso 27. capítulo 24, versículo 27 em diante diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses anjos são Moisés e Elias, e os escolhidos são 12.000 hebreus de cada tribo. E 12 vezes 12 são 144.000 hebreus dos filhos de Israel. Esses são os escolhidos do povo hebreu, para o qual os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, serão manifestados na terra, no tempo final, e virão cavalgando. Isso é, virão no poder da palavra prometida, sendo manifestada e cumprindo o que foi prometido para esse tempo final. Portanto, no meio do cristianismo e depois no meio dos judeus, se estará vendo o maior sinal da parte de Deus,
como escuchamos, que, como escutamos, que fue leída del que foi lida do livro de citações e da mensagem. libro de citas, a página Livro de citações, página 117, 117, que que corresponde al mensaje, à mensagem, o super sinal, predicado por el pregado pelo reverendo William Branham, Luciana, el Chipo-Indiana, de no noviembre, mês de novembro, día 29 del año Día 1963, 29 do ano de 1963, onde nos diz, en esa página 117, nessa página 117 do livro de citações, parágrafo 1036, 1036, la señal principal de Dios. principal sinal de Deus é um profeta. Ahora voy a hablar unos minutos. Agora vou falar uns minutos a respeito disto. Ellos son Eles são la palabra de a Dios palavra de Deus manifestada para esa edad. para essa era. Y esa es la razón E essa é a razão que la señal que principal o principal de Dios sinal de Deus es un profeta. é um profeta. Él nunca Ele nunca enviado un juicio enviou um juízo sobre a terra sin enviar sem enviar antes um profeta. que la palabra Esta é a palavra prometida de Deus para cada tempo. viene ese hombre, ese profeta, Vem esse homem, esse profeta, se faz carne nele, y él es e ele é la palabra a palavra para ese tiempo. para esse tempo. Él tiene así Ele tem o assim diz o Senhor. y por consiguiente E consequentemente, la palabra que es luz, a palavra que é luz, mis pies, tu palabra y lumbrera de lâmpada para os meus pés, a tua palavra, estando e luz no meu caminho, profeta, estando nesse profeta, é como cuando Jesús dijo, yo soy quando la luz del mundo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Andará en tinieblas, O que me segue tendrá la luz. não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João, capítulo 8, Verso 2. versículo 12. Y cuando él envía E quando ele envia un mensajero, um mensageiro à sua igreja, una etapa para de su uma era iglesia, ou uma etapa da sua igreja, la palabra parece a dar palavra para essa era se faz carne en ese mensaje. nesse mensageiro, Y él es e ele é la luz a luz para esa edad. para essa era. Y alumbra E ilumina la palabra a palavra de Dios, de Deus através de ese mensajero. desse mensageiro. Recuerden que el mismo Lembre-se Jesús que o habló próprio de Jesus fala de João Batista e diz que él era que ele era uma tocha que ardía, que ardia e iluminava. y muchos E quisieron muitos caminar quiseram caminhar à sua luz, porque João era a luz de Dios de Deus para su tiempo, para o seu tempo, precursando la primera a primeira vinda de Cristo, resplandeciendo esa luz, resplandecendo essa luz sobre las escrituras, as Escrituras, las promesas de Dios. as promessas de Deus para aquele tempo. Recuerden que Cristo Lembre-se que dijo, Cristo disse, hablando de los creyentes en él, falando dos crentes nele, vós sois la luz a luz do mundo. o sea que todo lo que Cristo es, Ou seja, que también tudo que Cristo é, los creyentes também são os crentes nele. por consiguiente, los E, consequentemente, os mensageiros são la luz de la a edad, luz da era, la luz que que resplandece resplandece sobre la palabra, sobre a palavra, que es luz, que é luz, y alumbra ilumina nesse tempo. Dios por medio Deus, através da palavra está que está sendo manifestada a través de cada através de carne humana en el mensaje no mensageiro de este tiempo. desse La tempo. palabra hecha A carne palavra feita carne é a luz para cada para cada edad. era. La palabra que se hace A carne palavra que se faz carne no mensageiro es la luz é a luz para esa edad, para essa era, para as pessoas para as caminar, pessoas caminhar nessa luz. no la luz pasada, sino Não a luz la luz que corresponde passada, mas a luz que corresponde ao tempo em que a pessoa está vivendo.
En esta misma página, Nesta mesma página 117, párrafo 10, parágrafo 10, 42 diz: Ele está esperando Ele está esperando que se levante um profeta em cena para manifestar a promessa que ele fez de acordo a Malaquias 4. Será feito, não importa que tão simples o vejam as pessoas. Será feito de todas as formas. O que Deus prometeu sempre será feito no tempo correspondente, e Deus usará sempre seres humanos para cumprir, fazer realidade no meio do seu povo o que Ele prometeu. De todos os sinais que podem ser vistos, o maior é um profeta. Por isso, quando o Messias veio, era um profeta. Era maior que Jonas, e era maior que o rei Salomão, porque nele estava a plenitude da palavra, a plenitude da divindade, sendo manifestado nele e através dele. Portanto, temos que estar atentos aos sinais prometidos para este tempo final, os quais indicam que estamos no fim do tempo. É importante conhecer, e o conhecimento vem através do Espírito Santo no ensinamento da palavra prometida para o tempo em que vivemos, assim como foi para outras etapas do cristianismo. A falta de conhecimento traz consequências tristes a pessoas e a povos. Veja no capítulo 19 de São Lucas, versículo 41 ao 44, onde diz: E quando ia chegando Jesus, e quando ia chegando próximo de Jerusalém, ao vê-la, chorou sobre ela, dizendo: Oh, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as partes, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Não conhecer o tempo em que Deus, através do instrumento que Ele tenha para cada etapa do seu programa, da sua igreja, como foi com os judeus, no qual a palavra se faz carne no mensageiro, no profeta, e a palavra e o mensageiro vêm a ser uma só coisa, para iluminar os olhos do entendimento das pessoas.
Quando Cristo entrou à cidade de Naim, em uma ocasião, e uma pessoa levando um jovem que havia morrido em um caixão para enterrá-lo. E Jesus Cristo viu, muito triste, a mãe da criança que ia na multidão, pois era o único filho, o sustento do lar, e ela era viúva, para o cúmulo, e Jesus teve compaixão dela. Usa a mão, põe a mão sobre o caixão e pararam. E disse ao jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. Olhem, ele não orou. Em nenhum lugar encontramos que Cristo orou pelos enfermos. Tampouco orou pelos que ressuscitou. A Lázaro ele disse: Lázaro, sai para fora. E a este jovem ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E também, quando foi à casa de um principal entre os sacerdotes, havia morrido. E também em outra ocasião, onde o servo de um homem militar romano tinha morrido, encontramos, ou estava enfermo, encontramos, tinha morrido, encontramos que Cristo não orou por ele, e nem orou pela menina do sacerdote, o principal daquele lugar, mas que disse à menina: levanta-te. Disse ao seu familiar, ao sacerdote: ela não morreu, ela está dormindo. E a despertou, a chamou. É que a morte, Cristo a chama dormir. A pessoa dorme. É que os santos não morrem, mas que dormem. E Cristo os desperta na ressurreição. Assim como despertou a pessoas que morreram, e veio a ser tipo e figura, exemplos do que Ele vai fazer com todos os crentes que morreram fisicamente. Louvores e adoração. Escute esta boa notícia, desceu o anjo forte e a pedra angular, revelado e velado em um homem, o Espírito Santo prometeu voltar. Ele veio com Moisés e Elias, o sol de justiça trouxe salvação, revelando que em suas asas estamos seguros para a redenção. Filho do homem é um ocidental, latino-americano, com a voz da trombeta final. O filho do homem é um ocidental, um santo profeta, inspirado por Deus, Israel receberá.
Senhor, entenderá que o sétimo selo é o Espírito Santo, o Consolador. Ele foi visto numa nuvem de glória com seus santos anjos e grande poder. Ele veio transformar os eleitos que já nasceram para vencer. O Filho do Homem é um ocidental, latino-americano, com a voz da trombeta final. O Filho do Homem é um ocidental, o santo profeta, inspirado por Deus, Israel receberá. 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 Louvores e adoração. Deus nos deu a vida, o direito de viver em paz. Nos deu sabedoria para distribuir aos demais. Nos deu sabedoria para distribuir aos demais. Vamos dizer a todo mundo que Deus no Ocidente está, dando água de vida eterna para aqueles que queiram tomar. Dando água de vida eterna para aqueles que queiram tomar. Vamos dizer a todo mundo que Deus no Ocidente está, dando água de vida eterna para aqueles que queiram tomar. Dando água de vida eterna para aqueles que queiram tomar. Somos vitoriosos. O anjo forte falou: distribua o alimento com fé, alegria e amor. Distribua
louvores e adoração. Bem-aventurados são os pés dos que anunciam a paz, benditos lábios que abençoam, semeando amor mais e mais. Bendito és tu, ó Rei da Glória, que escreveu no céu a nossa história. Bendito ó Deus, que tudo faz, enviou um mensageiro da paz. A paz eterna, paz verdadeira, sem limites, sem fronteiras, eterna paz, paz infinita, paz que o mundo necessita. O príncipe da paz está na terra, proclamando aos povos, tribos, línguas e nações a paz dos céus, imperecível, paz que reinará nos corações, a paz dos céus, imperecível, paz que reinará nos corações. Bem-aventurados são os pés dos que anunciam a paz, benditos lábios que abençoam, semeando amor mais e mais. Bendito és tu, ó Rei da Glória, que escreveu no céu a nossa história. Bendito Deus, que tudo Amigos e irmãos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa. Para maiores informações, entre em contato por telefone 62 9221 5506, Pastor Divino Gonçalves, 62 3548 4831, Evangelista Alcidino. Pelo WhatsApp 62 9306 8112. E acesse nosso site www.cdr.com.br. Continue sintonizando nossa programação de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas. E você poderá acessar este programa pelo site www.vitória87fm.com.br. Obrigado por sua amável atenção e que Deus abençoe a todos. Programa A